Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. O tema da mensagem é a salvação. Aqueles que podem se colocar em pé, eu os convido. Nós vamos ler esses 10 versos. Se os irmãos precisarem, no projetor nós temos os versos também. Os irmãos vão poder acompanhar. E se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, ofereça para essa pessoa. Às vezes ela gosta de ler na Bíblia, você vai poder estar sendo usado por Deus para que a mensagem também possa tocar no coração de alguém. Efésios 2, de 1 a 10, a palavra de Deus fala assim: E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Preste atenção em 2 versos, verso 8 e verso 9 novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez que podemos estar na tua casa. Obrigado porque podemos começar a semana carregando as nossas energias através da tua palavra. Ó Pai, que o Senhor tenha total liberdade em cada coração que está aqui esta noite. Que a tua palavra, Pai, cumpra o papel dela como uma espada que penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos, e possa encontrar guarita em cada coração, que possa haver um grande avivamento em meio à tua igreja, para que possamos ter mais amor por almas perdidas e uma santificação mais real em nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti, pedimos e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Paulo escreve esta carta a uma igreja. O autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, e ele escreve esta carta aos crentes, não aos incrédulos, não às pessoas que não conhecem a Deus, mas para aquelas pessoas que eram salvas na cidade de Éfeso. E ele escreve essa carta tratando diversos assuntos, mas ele vai tratar um assunto especial neste capítulo que nós lemos, nesta porção de versos que nós lemos. Foi nesta cidade que Paulo passa rapidamente, quando ele está voltando para Jerusalém, na sua segunda viagem missionária. Ele já tinha cumprido a sua missão e na volta ele passa por Éfeso. E quando ele passa por Éfeso, ele deixa 2 servos para estarem organizando aparentemente as coisas ali na cidade de Éfeso, para ficarem com aquelas pessoas que já estavam salvas, mas ainda precisavam crescer espiritualmente. Ele deixa ali Áquila e Priscila.
E a Bíblia nos fala que ele volta para Jerusalém, vai a Antioquia, fica lá alguns meses ou anos, e ele então começa a sua terceira viagem missionária. E o primeiro lugar que ele vai? Éfeso. E ele chega em Éfeso, e ele começa a trabalhar com aquelas pessoas, ele começa a ensinar aquelas pessoas, ele começa a falar do amor de Deus para aquelas pessoas, ele começa a transmitir aquilo que Deus tinha feito em sua vida para aquelas pessoas, ele começa a falar aquilo que Deus tinha feito na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, ele fala aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, em Antioquia, nas demais igrejas, ele transmite o amor de Deus para a igreja em Éfeso, e aquela igreja começa a ser impactada pelas coisas que Deus tem feito na vida daquelas pessoas que são fiéis a Deus. E Paulo gasta 2 anos. 2 anos. O que é possível fazer em 2 anos numa igreja que quer servir a Deus? O que é possível fazer em 2 anos numa igreja que quer servir a Deus? Atos, capítulo 19, versículo 10 nos diz: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. O que uma igreja pode fazer em 2 anos, nós encontramos na igreja de Éfeso. A Ásia conheceu a Jesus Cristo num período de 2 anos. É como se a América do Sul inteira ouvisse falar de Jesus através de uma igreja. Por quê? O que Deus pode fazer através de uma igreja que vive para obedecer a Deus? Paulo encontrou isso naquela igreja. Esta foi a igreja. Naquela igreja, se você ler a continuação do capítulo 19, você vai ver que ali Deus faz muitos milagres. Ali Paulo levou não só o evangelho, mas mostrou o grande poder de Deus para aqueles irmãos. Mas foi naquela igreja que aprendeu quem era Deus. Foi naquela igreja que Deus trabalhou para que a Ásia soubesse quem é que salva, para que eles pudessem falar da salvação. Salvação. A palavra salvação na Bíblia, ela aparece 167 vezes. E há diversas palavras no hebraico e no grego que, quando são traduzidas como pecado. Mas a maior delas, que nós encontramos mais no Novo Testamento, é a palavra sotéria. E essa palavra sotéria, no grego, significa salvar de algo, livrar da morte. A ideia é salvar de alguma coisa, é livrar de alguma coisa. Então, todas as vezes que você encontrar a palavra salvação, você tem que pensar, é salvar de alguma coisa. Deus está falando que está salvando de alguma coisa. Pessoas foram salvas de alguma coisa. Em Goiás nós não temos praia, mar. Rio Grande do Sul nós temos mar. E todos os anos, pessoas são recrutadas para serem salva-vidas. Aqui existem algumas piscinas, que acabam recrutando também salva-vidas.
E para a pessoa ser salva-vidas, há 3 exigências, só 3. E se você preencher as 3 exigências, você pode ser salva-vida. Primeira exigência: você precisa saber nadar. Se você não souber nadar, você não pode ser salva-vidas no mar. Não tem como, você não pode salvar se você não sabe nadar. Então você precisa saber nadar. Segundo, você precisa querer salvar. Importante é querer salvar. Não importa quem está se afogando, se é jovem, se é meia idade, se é mais experiente, se é criança, se é homem, se é mulher, você precisa querer salvar. Mas tem a terceira: não adianta você saber nadar, não adianta você querer salvar, mas quando você ver alguém se afogando, você não salvar. Então você precisa salvar. Você não pode ter medo de ir lá salvar. São as 3 exigências. E quando nós aplicamos esta exigência num Salvador, como no salva-vidas, nós descobrimos que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Ele é capaz de salvar, Ele quer salvar, Ele pode salvar. Ele é capaz, Ele quer e Ele pode. Ele é eficaz na salvação, Ele deseja salvar as nossas vidas. E é por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus, quando nos criou, não nos criou para vasos de ira. Deus não nos criou para sermos lançados no inferno. Deus não nos criou para sermos condenados eternamente longe de Deus, mas para a aquisição da salvação. Deus nos criou para que todos fôssemos salvos. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação está ligada no Salvador, e o Salvador é a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como ligar a salvação a não ser a Cristo, porque somente Ele é capaz de salvar. E quando nós ligamos tudo isso que eu disse até agora, naquilo que Paulo está falando à igreja de Éfeso, nós começamos a entender, porque ele fala verso 8 e verso 9 novamente: porque pela graça sois salvos, salvos de algo, de alguma coisa, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmão, surge a pergunta, e a primeira pergunta que surge é: do que, pastor, nós somos salvos? Do que somos salvos? E é isso que Paulo quer que cada um de nós pense, porque olha só o que ele fala no verso: porque sois salvos. Você sabe do que somos salvos? Você sabe por que precisamos ser salvos? Você sabe por que precisamos de um Salvador? E a primeira lição que nós precisamos saber é que nós somos salvos do castigo do pecado. Paulo apresenta a situação da raça humana. Olha o verso 1. Ele diz: e vos vivificou. Ele aponta para o passado: estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. E olha o verso 5: estando nós ainda mortos em ofensas. Quando Adão
recebeu a ordem de Deus para não comer do fruto proibido, Adão tinha plenas condições de obedecer a Deus, mas Deus deu a ele capacidade para ser testado. Ele podia dizer sim, eu vou obedecer a Deus, mas ele podia dizer não, eu vou comer do fruto. E quando Adão resolve desobedecer a Deus, ele come do fruto proibido. E quando ele come do fruto proibido, ele traz sobre a raça humana o castigo do pecado. Ele come consciente, e ele traz o castigo com a desobediência. E qual era o castigo do pecado? Qual era o castigo que Deus disse que iria acontecer quando comesse do fruto? Olha o texto, Gênesis 2,17. Ele foi advertido. Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. O salário do pecado, o resultado do pecado, chama-se morte. E Paulo fala isso à igreja de Roma, Romanos 5,12, quando ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado entrou a consequência do pecado, o resultado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Como o pecado passou a todos os homens, a consequência passou a todos os homens, a morte. Por isso que todos os homens pecaram. E morte não é aquilo que quando nós envelhecemos e entramos num caixão, morremos. Muitas pessoas associam esta morte. Não é esta a morte. A morte que Deus está falando, a morte que Paulo está falando, a morte que ele está alertando a igreja de Éfeso, a morte é a separação de Deus. Porque a Bíblia nos fala que Deus é vida. Se Deus é vida, o castigo do pecado chama-se morte. Então todas as pessoas que estão longe de Deus estão na morte. Por outro lado, todas as pessoas que estão ligadas a Deus estão na vida. Enquanto o castigo do pecado é a morte, é estar afastado de Deus. Então todos os seres humanos estão na morte. Todos os seres humanos estão no pecado. E estar no pecado é estar na consequência do pecado. E estar na consequência do pecado é estar na morte. E toda a raça humana está na morte. E este período, morte, se estende durante a vida. E ela pode ser selada em vida, para toda a eternidade. Você em vida física pode selar a sua morte espiritual para toda a eternidade. Como a verdade também é que em vida física você pode selar a sua vida para toda a eternidade. Deus está falando, Paulo está mostrando que o ser humano, ele está morto espiritualmente. O ser humano está afastado de Deus espiritualmente. No que? Em ofensas e pecados. No entanto, este afastamento é que Ele quer nos salvar.
É desta distância que nós estamos de Deus, mortos, distantes de Deus em ofensas e pecados, que Ele está dizendo: é disto que eu quero te salvar. Eu quero tirar isto. Eu não quero mais que você fique morto em ofensas e pecados. Eu não quero mais que você esteja afastado de mim em ofensas e pecado. Deus, não nós, Deus está oferecendo aproximação a nós, a Ele. Ele está dizendo: eu quero que você se aproxime de mim. É disto que Ele quer nos salvar, da morte em ofensas e pecados. A segunda lição que aprendemos sobre o que precisamos ou por que precisamos ser salvos: Ele quer nos salvar do castigo do pecado, mas Ele também quer nos salvar do poder do pecado, das consequências do pecado. Quando nós somos salvos, não estamos mais presos ao pecado. Grave essa frase: quando nós somos salvos, nós não estamos mais presos ao pecado. Por isso que ele vai nos falar no verso 2 e 3 o seguinte: em que noutro tempo, não agora, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está falando que o mundo em que vivemos, ele tem um curso. O mundo em que vivemos tem um caminho. O mundo em que vivemos, ele está andando em uma direção. E sabe qual é a direção que o mundo está andando? Se distanciando mais de Deus. O mundo está se distanciando mais de Deus. E a palavra mundo na Bíblia é sistema. O sistema apodrecido deste mundo, o qual há governantes operando atrás do sistema apodrecido deste mundo, através da governância sobre população. E sabe qual é a bandeira que o curso deste mundo defende? A injustiça, o preconceito e a desigualdade. O curso deste mundo defende é injustiça, é preconceito, é desigualdade. E eles lutam com essa bandeira. O curso deste mundo. Agora, atrás deste sistema mundo, existe um príncipe. E este príncipe, de acordo com o texto, tem os seus filhos. E seus filhos são seus servidores, são seus operários. E os seus filhos são descritos no texto como filhos de desobediência. Então, todos que vivem na desobediência a Deus, vivem para servir a quem? Ao príncipe deste mundo, a Satanás. E todos os filhos de Satanás são todos aqueles que vivem para desobedecer a Deus. E não é à toa que Jesus diz: a estes desobedientes que vivem atrás de uma placa de religião, vós tendes por pai? João 8,44, grife aí: vós tendes por pai o diabo, teu pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Qual que é o desejo do pai, que é o diabo? Desobedecer a Deus. Todos que desobedecem a Deus, todos que vão contra aquilo que Deus ensina, são tidos como filhos do diabo. Ele continua: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele, quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É pai da mentira. Mas não para aqui. Ainda há o quê? Ainda há carne. E sabe o que controla o pecador? A carne. E sabe como controla o pecador? Através dos seus desejos, através dos seus pensamentos e através do quê? Da sua vontade. Está no texto. Desejos, pensamentos e vontades. A servidão do pecado, a servidão de servir ao príncipe deste mundo, a servidão de andar no curso das coisas deste mundo, a servidão de servir ao Deus, como nós homens estávamos falando aqui na oração, é normal, pastor. Todo mundo faz, é normal. É nesse caminho, e é desse caminho que Ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar do curso deste mundo, Ele quer nos tirar das garras de Satanás, e Ele quer tirar das nossas carnes, dos nossos pensamentos, vontades e desejos. Olha Romanos 6,18: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. É como se nós estivéssemos algemados, servindo ao pecado, e Deus diz: eu quero tirar a algema de vocês, eu quero livrar vocês do pecado, do domínio do pecado, eu quero tornar vocês livres. Já mencionei para os irmãos, família do meu pai, meus tios, meus primos mais velhos, eles tinham um circo, e naquela época, circo tinha animais, tinha elefante, e certa vez eu perguntei para um tio meu, por que o elefante grande, amarrado com uma corda fina, em sua pata, numa estaca pequenininha, ele não sai correndo para qualquer lado? Por que ele fica ali parado, preso, como se tivesse algo muito grande prendendo ele? E ele me disse: quando o elefante era pequenininho, nós o amarramos a esta corda, nessa estaca. Como ele era pequenininho, ele tentava sair, e ele não conseguia, até que chegou uma hora que ele desistiu, e na cabeça dele ficou registrado que ele nunca irá conseguir se soltar daquela corda, porque ele empenhou todas as suas forças e ele não consegue se soltar daquela corda, daquela estaca, e ele cresce, e ele não tenta mais, e ele se torna grande, e ele não tenta mais. Irmãos, é isso que acontece com muitos crentes. Deus quer nos livrar do domínio do pecado. Após sermos salvos do poder e do castigo, nós podemos viver livres do pecado. Nós não estamos mais presos ao pecado. Só que crentes, como o elefante, não lutam contra o pecado, porque eles acham que não vão conseguir vencer. Eles pensam que ainda estão presos,
e andam como se estivessem algemados ao pecado, mas é disto que Deus quer nos livrar, do poder do pecado. Ele não vai ter mais domínio sobre as nossas vidas. É certo, nós iremos pecar, nós vamos errar, cometer pecado, mas a diferença daquele que é salvo, daquele que não é salvo, é que o salvo, ele vai fugir do pecado, porque ele sabe que não está mais preso ao pecado. Por outro lado, não salvo, ele vai correr para o pecado, para praticar o pecado. E quando nós sabemos que devemos fugir do pecado, e quando nós pecamos, automaticamente nós vamos fazer aquilo que João nos ensina, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Quando nós encontrarmos salvação, Ele quer nos salvar de algo. Ele quer nos salvar de algo, do castigo e do poder. Você quer ser salvo do castigo do pecado, da morte eterna, de ficar eternamente longe de Deus, estar eternamente longe de Deus? Você quer ser salvo do poder do pecado, de ser escravo ao curso do mundo, a Satanás e a sua carne? É disso que Deus está oferecendo salvação. Ele quer te salvar disto. Se você é salvo, e se você é salvo, tem certeza, diz amém? Amém. Você já foi salvo disto. Você já foi salvo disto. Muitos aqui não sabiam, mas já foram salvos do poder do pecado. Do poder do pecado. Agora que nós sabemos que somos salvos do poder e do castigo, surge a segunda pergunta: através do que somos salvos? Através do que somos salvos? Nós poderíamos fazer a pergunta também: o que proporciona a salvação? Qual é a ponte que nos leva à salvação? Qual é o caminho que nos leva à salvação? Através do que somos salvos? Ele fala, verso 8, olha lá: porque pela graça sois salvos. A graça de Deus é responsável para que uma pessoa seja salva. Amém ou não, irmãos? É a graça de Deus que nos proporciona a salvação. E sabe o que significa a palavra graça? Favor não merecido. Favor não merecido. O ser humano, ele não merece a salvação. O ser humano, ele não merece a salvação. Se o ser humano não merece a salvação, o que ele merece? O castigo do pecado. E qual que é o castigo do pecado? A morte, separação eterna de Deus. O ser humano merece o castigo de Deus. No entanto, mesmo merecendo o castigo de Deus, através da graça de Deus, Deus oferece a salvação. Um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus oferece. Isto é a sua graça. Isto é a sua graça. E aqui nós aprendemos que a salvação é através da provisão de Deus. Paulo liga a salvação nessa provisão de Deus, através da graça, a um dom de Deus. Olha a continuação do verso 8. É um ou é dom de quê? De Deus. A palavra dom significa dádiva, presente. A salvação é um presente dado por Deus, através da sua graça, a favor não merecido. Nós não merecemos o presente,
E Paulo apresenta esta graça, no versículo 7, como sendo riquíssima. Olha lá. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pense comigo. Um ladrão passou a vida toda roubando, fez maldade a muitas pessoas, ameaçou muitas pessoas quando estava roubando, bateu em muitas pessoas quando roubava, fez muitas mães, muitos pais chorarem. Um ladrão. Um ladrão merece ser salvo? Um ladrão merece ser salvo? Olha o que Jesus disse para um ladrão. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Isso é a graça riquíssima de Deus. Ele não merecia. Ele não merecia. E Deus disse a ele: você vai ser salvo. Isso é graça. Perseguidor prendendo crentes, batendo na cara de crentes, chicoteando crentes, arrastando crentes para ser presos, queimando aonde crentes estavam, vendo crentes morrerem, sendo mortos, apedrejados, ainda aplaudia. Uma pessoa assim merece ser salva? Uma pessoa assim merece ser salva? E sabe o que Deus disse para essa pessoa? Atos 9,16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Não para aqui. Sabe por que Paulo foi salvo? Não é porque ele merecia, não. Chama-se graça. Graça. Paulo foi salvo porque é pela graça, não é porque merecemos, é porque não merecemos. Mas não para aqui. Um homem capaz de desejar uma mulher casada, um homem capaz de adulterar com uma mulher casada, e não para aqui não, capaz de mandar matar o homem da mulher casada. Uma pessoa assim merece ser salva? Um adúltero, uma adúltera, merece ser salvo? Merece? Merece? Você acha que merece? Seja honesto. Merece não, pastor. Mas é graça. É graça. Sabe o que Deus disse para Davi? O que Deus diz de Davi? Olha lá 1 Samuel 13, 14. Tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Davi. Um homem segundo o coração de Deus, capaz de fazer tamanha afronta a Deus. Como pode um Deus assim salvar? Isso é graça. Isto é graça. Isto é graça. E Paulo chama essa graça, e ele liga essa graça, esse favor não merecido, a uma coisa chamada misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que merecemos. O que merecemos? O que Paulo merecia, o que Davi merecia, o que o ladrão merecia? Castigo eterno, morte eterna,
e a misericórdia através da graça diz a eles: vocês podem ser salvos. É pela graça, misericórdia. Olha o verso 4: mas Deus que é pobrezinho, fraquinho, tadinho, riquíssimo, no que? Em misericórdia. Por ele ser rico em misericórdia, ele pôde aceitar esses três, e pode nos aceitar nessa panela, porque a misericórdia de Deus é que tamanho? É riquíssima, pelo seu muito amor que nos amou. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, através da graça. Através da graça. Paulo merecia ser salvo? Seja sincero. Quem está comigo, diga amém. Está quase igreja. Quem está comigo, diga amém. Agora parece igreja. Paulo merecia ser salvo? Não. Davi merecia ser salvo? Não. O ladrão na cruz merecia ser salvo? Não. O que eles mereciam? Vamos além? Nós merecemos ser salvos? Seja honesto. Não. Mas é através da graça, a ponte, que Deus oferece a salvação. A salvação não é porque merecemos, é porque através da graça de Deus Ele está estendendo a nós. É provisão dada por Deus. E podemos dizer que é por meio, que não é por meio de esforços humanos. Olha o final do verso 8, a continuação do verso 8: e isto não vem de vós. Paulo não está falando da abundante graça de Deus. Olha, a abundante graça de Deus não vem de vocês. Paulo não está falando da sua graça, Paulo não está falando da sua infinita misericórdia. Olha, a infinita misericórdia de Deus não vem de vós, não. Paulo está falando do dom de Deus, o presente de Deus, a salvação. A salvação, ela não vem de vós. A salvação vem de Deus, porque é um dom, é um presente. Romanos 6, 23, a parte B diz: mas o dom, o presente, gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pode um morto em delitos e pecados produzir vida para si mesmo? Somente através da vivificação produzida por Deus podemos ser salvos. Lembre-se, é um dom de Deus a salvação, é um presente de Deus. Quantos chegaram para a oração aqui hoje à noite? Todos que chegaram para a oração ganharam uma bala. Ganharam? Quem ganhou uma bala aí? Você ganhou uma bala. Todos ganharam uma bala. Você chegou atrasado, você perdeu a bala. É mais ou menos o caso das virgens. Chegou atrasado, perdeu de entrar no céu. Você só perdeu as balas, não perdeu de entrar no céu não. Era uma brincadeira. Tinha que dar risada. Valeu. Você ganhou uma bala. O que você fez para merecer essa bala? O que você fez para merecer? Para merecer? Nada. Você pagou por essa bala? Você deu dinheiro seu por essa bala? Você fez algo para receber essa bala? Não. Você não fez nada. Você simplesmente recebeu uma bala. Você pode ter recebido a bala, você pode ter rejeitado a bala, diz não quero não. Você pode ter pegado a bala, colocado no bolso e não ter chupado até agora. Você pode pegar a bala e ter dado para outra pessoa, a bala é sua. Mas não nega o fato que você teve a oportunidade de pegar a bala. Mas você podia ter rejeitado a bala.
Efésios 2,5 diz: estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois a salvação. Ela nunca pode ser adquirida por esforços humanos. O sistema deste mundo, lembra? O curso deste mundo ensina que tudo para ser adquirido tem um preço. Um carro, quer um carro? Você precisa comprar. E se você não pagar por esse carro, o IPVA, eles te tomam um carro. Uma casa, quer uma casa? Você tem que comprar. Se você não pagar o IPTU, você vai para a dívida ativa, e um dia eles te tomam essa casa. O sistema do mundo, o curso do mundo, Satanás quer que você pense que tudo é conquistado através de esforços, porque Satanás vai em oposição a Deus, e isso começa a ser inculcado em nossa mente, e nós achamos que tudo é por esforço, e nada é por dom de Deus. E quando nós descobrimos que a salvação é dom de Deus, gratuito, entramos em conflito. Como pode? Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Nós sabemos, nós vimos hoje à noite do que Deus quer nos salvar. Do castigo e do quê? Quem lembra? Do poder do pecado. Se você é salvo, Deus já te salvou do castigo do pecado. E se você é salvo, Deus já te salvou do poder do pecado. Então não tenha desculpa mais. É porque eu sou pecador, pastor, por isso que eu peco. Não. Porque você está igual ao elefante, achando que aquele pedacinho está te prendendo, mas Jesus te soltou há muito tempo. Como, pastor, nós somos salvos? Pela graça. 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 O que é graça, pastor? Favor não merecido. Nós não merecemos. O que merecemos? Castigo eterno. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita, riquíssima misericórdia, nos oferece a salvação pela graça, não por obras. Não por obras. Não por obras. E como somos salvos, pastor? Por meio do que somos salvos? Por meio do que somos salvos? Nós somos salvos por meio da fé. Efésios 2:8 diz: por meio da fé. Só que o ponto 3 e o ponto 4 nós só vamos ver no próximo culto, pós-conferência, porque o que você precisava saber, você já sabe.